O que você respondia quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer? Faz sentido perguntar isso tão cedo? Já conseguimos ter uma noção de profissões diante das respostas das crianças? Qual o impacto para as crianças com as reações dos pais? Eu vou te dizer o que eu respondia. E você? Qual era a sua resposta? Galera, solta a vinheta, bora lá. Muito bem. E aí? Faz sentido perguntar isso tão cedo para as crianças? Bom, eu acho que não. Já começando, abrindo o podcast com uma polêmica, não, sem nunca ter estudado pedagogia na minha vida, pode ser que algumas pessoas digam que tudo bem perguntar isso, pode ter aí outras interpretações, só que, na minha opinião, perguntar isso para uma criança é fazer com que a criança pense em um contexto de adulto do qual ela não tem nenhum repertório como criança. E pode ser que as respostas que elas deem aí aos adultos sejam muito atreladas a agradar o adulto, a dizer exatamente o que o adulto quer que ela responda, e não necessariamente aquilo que é mais intrínseco da criança. Não sei, tendo um pouco como base o que eu respondia muito o que estava no meu contexto, só aquelas profissões que eu conhecia. Eu acho que isso acaba reduzindo um pouco a possibilidade que uma pessoa já como adulta tem de carreira. E talvez os pais induzam a criança a responder de uma determinada forma, e isso pode desencadear uma profissão que já seja aquela esperada pelos pais. Não sei, essa é um pouco da minha opinião. E claro, acho que para as crianças, quando querem agradar os pais também, provavelmente elas podem responder às profissões dos pais ou dos tios. Ou aquilo que ela conhece como profissão. É muito comum a criança responder, não sei, veterinária, porque ela gosta muito de animais, ou de repente professora, porque ela tem contato com professora na escola, aí desmaia. Que ela conhece. Aí desmaia quando vê um cachorro machucado. No caso da minha irmã, ela desmaiou quando minha mãe abriu um peixe em casa, e aí nessa hora todo mundo falou: Érica, eu acho que a veterinária talvez não seja para você. Eu acho que toda criança passa um pouco por isso, de acabar conhecendo um leque restrito de profissões, aquilo que está ao entorno dela, e ela acaba tendo isso como referência do que é trabalho. Então, pode significar uma certa limitação aí perguntar isso tão cedo. Agora, a gente está falando criança, mas criança tem várias idades, né? Na verdade, talvez tenham impactos diferentes. Se a gente perguntar isso para uma criança de 3, 4, 5 anos, mas se a gente está falando de 7, 8, 10, talvez a gente tenha respostas, claro, diferentes, e que demonstrem algumas competências, alguns anseios, alguns interesses, que já dê para a gente iniciar algum tipo de conversa. E aí eu queria ampliar aqui. O que tu acha? Você acha que faz sentido, quando está aí na pré-adolescência, já fazer essas perguntas para entender quais são as respostas e instigar ou procurar revelar essas profissões de uma maneira mais natural, de trazer novas referências, de fazer uma pesquisa às vezes mais profunda antes da pessoa escolher a faculdade? Como é que você vê? De repente, em vez de perguntar o que você quer ser, não parar aí e perguntar depois o porquê você quer ser o que você quer ser. Porque pode ser isso mesmo, de eu entender que eu quero ser, não sei, advogada quando eu tinha 13 anos, mas porque, de repente, eu acredito que eu tenho uma boa oratória, ou eu me expresso muito bem, ou eu tenho uma capacidade de comunicação. Talvez não esteja no advogado em si, mas o advogado é aquela referência que eu tenho de uma boa oratória, e pode ser que eu seja palestrante. Não sei, porque eu acho que também, mesmo da adolescência, é muito cedo escolher uma carreira. Se a gente está falando que na era digital a gente vai ter múltiplos talentos, múltiplas carreiras, a gente vai ter uma vida de aprendizagem, e pode ser que a gente mude, né? Então, é realmente cedo, até mesmo na adolescência, escolher uma profissão, que dirá para a criança. E para as crianças e para os adolescentes, eu acho que a pergunta ela precisa talvez mudar mesmo, porque quando a gente pergunta isso, tem um impacto muito forte para a criança, para o adolescente, e pode dar essa ideia de que não tem mudança. E, galera, tem mudança demais. Eu acho que cada vez mais é o que você falou. A gente vai mudar de carreiras, né? Eu trabalho, minha experiência é em recursos humanos, cada vez mais eu trabalho comunicação, marketing, redes sociais, enfim. E tá tudo bem mudar, e que legal que hoje a gente está numa geração que a gente tem a possibilidade de mudar. Antigamente, acho que na geração dos nossos pais era muito comum você entrar numa companhia, você escolher a companhia certa da qual você ia se aposentar. Então, toda a sua carreira, ela estava voltada a uma única companhia, muitas vezes, e a uma única profissão.
Eu acho que a nossa geração veio com a tecnologia, que eu acho que isso veio muito pela tecnologia, quebrar um pouco essa regra de uma só carreira, de uma só profissão. Então, hoje em dia, a gente consegue, né, ter várias possibilidades. A gente pode estar sempre se reinventando, igual o mercado, porque também tudo muda, né? Então, provavelmente, se a gente começasse numa única posição, aquilo ia mudar e vai deixar de existir, provavelmente. Talvez o que a gente faça hoje não exista daqui a 20 anos. Exatamente. Não acontecia com os nossos pais. O nível de automação, de robotização e tal, ele não era tão rápido como é hoje em dia. Então, acho que a gente veio justo nessa ruptura de sociedade. Uhum. Então, aqui as reflexões que a gente está fazendo, provavelmente os novos pais ou quem pensa em ser pais aí, será que a gente tem que repetir esses mesmos padrões, essas mesmas perguntas? E quais são os impactos dessas perguntas para as crianças, para os adolescentes? E qual é o nível de flexibilidade que elas têm quando elas respondem a essas perguntas e depois querem mudar de ideia? Olha, eu disse veterinária, mas na verdade talvez eu queira estudar cinema. E aí tem um outro ponto interessante dessa história toda e dessas perguntas de profissões, né, e de carreira, que é quando a gente glamoriza algumas profissões. Exato. Que antes de contar para vocês, galera, o que eu respondi, o que a Estela respondia, eu não quero fazer muito teaser aqui, mas a gente vai contar essa história rapidinha. Mas antes de chegar aí, eu queria contar para vocês um pouco disso, né? O quanto que algumas profissões ainda são muito glamorizadas e as crianças, elas percebem isso logo na partida. E aí elas querem pertencer a uma classe social, ou serem reconhecidas, ou ganharem muito dinheiro. Logo, elas se sentem no dever de escolher uma certa profissão. Então, eu vou trazer o exemplo de uma colega, não meu agora, mas eu lembro que uma colega falava assim, eu quero ser caminhoneira de caminhão de lixo. E ela me contou que quando ela contava isso para os pais, não, pelo amor de Deus, você pode estudar, a gente está pagando uma escola particular tão cara, como pode você... E aí, claro, hoje, se eu não me engano, ela é advogada, mas aí é essa raiz, né, das profissões que tem um certo glamour, entre aspas. Antigamente os avós, né, falavam, não, tem que ser advogado, médico ou concursado do Banco do Brasil. Exato. Parecia que o mundo se resumia nessas profissões, mas porque estava linkado com uma raiz muito financeira, o que é um risco muito grande, porque se você é infeliz na sua profissão, é capaz que você ganhe bem pouco dinheiro, ou que você não consiga aí se desenvolver. Ou que não compense o dinheiro pela saúde mental e pela qualidade de vida que essa pessoa vai ter também. Totalmente. Por que será que ela queria ser caminhoneira? Qual que era a referência que ela tinha? Então, eu acho que é muito mais interessante você aprofundar do que ficar ali não, minha filha quer ser médica, porque ela vai ser médica. Tem toda essa questão de como a sociedade vê mesmo a profissão, né? E é chato, porque a gente vai ficar em caixinhas. E é totalmente ao contrário do que a gente está falando da sociedade atual, que a gente pode se reinventar, que a gente pode ter diversas profissões ou fazer várias coisas. Exatamente. Que no final do dia o dinheiro seja consequência, mas que a gente viva uma vida legal. Eu acho que é isso que todo pai deseja para o filho, né? Que ele seja feliz. E eu acho que a conclusão que a gente tem aqui nesse primeiro bloco, e galera, eu e a Estela, a gente coloca o tema e começa a conversar. Então, assim, acho que a conclusão que a gente está tendo nessa reflexão aqui talvez a gente até possa fazer algumas perguntas. O que você gosta? Quais são as profissões que você admira? Sim. Mudar a pergunta. Acho que isso pode ser interessante. Não o que você quer ser quando crescer de forma tão determinante, mas assim, o que você acha dessa profissão? O que você acha dessa moça que está fazendo esse atendimento? O que você gosta mais de fazer? Que talvez sejam perguntas mais sutis, mais amplas, que te deem repertório aí como pai, como mãe, de orientar. Talvez seja esse o papel, né? Não fazer com que a criança ali tenha que escolher naquele determinado momento. E aí a gente vai para uma parte aqui da conversa que a gente pensou, pela introdução, que é exatamente isso. Será que esse bate-papo, essa conversa, já traz para a gente algumas competências que a criança curte, que ela já tem, que ela já gosta, e que a gente pode linkar com algumas profissões, de novo, não limitando aqui, mas com algumas profissões? Então a Estela vai contar agora um pouco assim da minha história, da história dela, de o que ela respondia quando perguntavam, e depois eu vou contar um pouco da minha aí, fazendo essas conexões com a nossa experiência de carreira até então. Eu vejo algumas conexões com o que eu pensava na época, embora eu não tenha seguido a profissão que eu falava que eu queria ser, né, quando eu era criança e tal.
Mas quando me perguntavam, eu falava que eu queria ser professora. Primeiro que eu adorava ir para a escola, para mim a coisa mais legal era ir para a escola. Eu não gostava tanto de férias, nem de final de semana prolongado. Eu era aquela criança que gostava de ir para a escola porque eu gostava de estudar. Eu ainda gosto de estudar muito. Então, para mim, ser professora, que era o que eu respondia, era o mais legal, porque ela estava na escola o tempo todo, ela trabalhava na escola e eu tenho uma tia, né, que estudou aí pedagogia e tal, e era professora também, então essa era a minha referência. Mas é aquilo que eu falei, era porque era a única referência que eu tinha de profissão, de uma pessoa próxima também que eu gostava, embora, se eu fizesse uma reflexão muito profunda lá na época do vestibular, lá na época da orientação vocacional, talvez eu tivesse tendenciado sim a ser professora. O que aconteceu foi que eu precisava ganhar dinheiro, e aí eu fui parar na administração, RH e tudo isso. Então, eu pensei muito mais no lado financeiro quando eu estava na fase de escolher faculdade do que uma reflexão profunda que faria sentido com toda a minha essência e tudo mais. Tanto que eu não descarto a possibilidade de ser professora, que eu acho que é muito legal, uma profissão que eu realmente admiro muitos professores. Os meus youtubers principais são professores. Então, sim, tinha uma raiz aí que eu acho que ela segue, né, na minha vida, eu nunca deixei de estudar, então acho que está realmente muito linkado, assim. E os pais, acho que os pais, os tios, quem tem sobrinhos, quem faz essas perguntas para as crianças, não parar só nisso e tentar aprofundar, porque acho que dá para encontrar muitos links, sim, né? A criança, na essência pura, que ela não tem filtro, acho que aos poucos ela vai moldando a personalidade dela, mas pode ser que você encontre, sim, algumas respostas, né, na infância do que você vai se tornar como adulto. E no final do dia, assim, esse desejo de ser professor, no final do dia você está aqui transmitindo conhecimento. Então, sim, de alguma forma está conectado. Exatamente, faz consultoria, faz dá treinamento, palestra, ou seja, o desejo de transmitir conhecimento na essência, ele acontece. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha para a profissão desassociado da competência. E não. Né? Então eu não sou professora. Na verdade, você trabalha com educação. Então a competência está lá, que envolve outras competências, né? Comunicação, didática, oratória, escrita, leitura, né? Uhum. Então, eu digo mais isso... porque não está naquela caixinha da professora que vai da primária, que vai para a escola, que pinta com os alunos e tal. Então, era um pouco isso. Mas sim, tem muita conexão com o que eu faço hoje, com certeza. Perfeito. E eu, galera, na verdade, assim, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava palhaço. Essa era a minha resposta. E quando eu respondi, era muito criança quando me perguntavam muito sobre isso, talvez por isso que o tema do trabalho me chama tanto a atenção, porque ele estava vinculado à minha história desde muito pequeno. E aí eu respondia palhaço, e a galera se acabava de dar risada, eu olhava para todo mundo assim, claro, como criança, sem muito entender o porquê que a galera estava dando tanta risada, e era genuíno. Quando eu falava palhaço, eu achava legal mesmo, eu achava essa coisa de fazer os outros se divertirem, dar risada, né, do improviso e tal. Mas qual era o contato que você tinha com o palhaço? Festinha. Festinha de criança, essas coisas. E eu achava aquilo que aquele cara fazia, aquela mulher fazia ali, sensacional, né? Tava todo mundo olhando e todo mundo achava legal e ria, e a vibe era boa, e eu achava aquilo muito legal. Eu participava demais das brincadeiras. E eu falei, cara, é isso que eu quero ser palhaço. Claro, aí tem um recorte no tempo para eu entender profissões, salário, mercado. E, claro, eu acho uma profissão extremamente nobre a do palhaço, principalmente por essa veia e essa criatividade que ele tem de conseguir tocar a emoção das pessoas e levar ao público e gerar, né, essa adrenalina da galera que acompanha e risadas. É muito difícil trabalhar com humor. E é difícil, realmente. É muito difícil. Eu acho que está muito ligado a dom, porque está muito voltado ao artístico, ao lado artístico do ser humano. É muito abstrato, né? Você precisa conhecer de sociedade para entender o que seria engraçado quando você não perde o tom. Então tem muito conhecimento ali, né? Mas, claro, eu era criança, eu não ia fazer essa reflexão um pouco mais profunda. Mas era a minha resposta. E aí, cortamos um pouco aí dessa jornada no tempo. Eu comecei a pesquisar as profissões e pensei, não, de fato, eu acho que aqui eu preciso pensar em outras possibilidades. Aí pensei em rádio e TV, também é interessante, pensei em direito e decidi fazer administração porque era muito amplo na época, tinha várias matérias, dali eu poderia conhecer um pouco mais do que me chamava mais atenção
e aprofundar. Acabei aprofundando em gestão de pessoas, né? Agora, né, trabalhei depois com recursos humanos em diversas empresas, participei do programa de trainee de um banco, vim aqui para Barcelona, trabalhei com RH. Pouco a pouco eu fui entrando no universo das redes sociais. Não aparecia nas redes sociais, era mais os memes e tal, os tweets, até que pouco a pouco, quando o formato de vídeo começou a bombar, principalmente no Instagram e tal, eu me vi num contexto de que eu precisava atualizar um pouco do formato e ter um mix de formatos. Aí eu entrei no universo dos vídeos com uma raiz de humor, né? E aí, assim, quais são as conexões? De fato, as competências estavam lá, né? Por mais que eu respondesse aquilo como criança, estava lá, a vontade de ver o outro dar risada, e como é que eu posso me comunicar, como é que eu posso utilizar desse lado de mais criatividade, de improviso. E quando você entra no mercado de trabalho, você pensa, cara, como é que eu trago essas competências? Se eu não tiver em publicidade, né, em marketing, que demandam aí uma comunicação mais criativa e tal, onde mais eu poderia usar? E aí, pouco a pouco, eu fui vendo que discutir o mundo do trabalho de uma maneira mais leve, bem-humorada e tal, alimentava essa parte também dessa criança que queria ser palhaço. Então, isso é muito interessante, pessoal, para a gente estar ligado, quando a gente pergunta sobre profissões, sobre competências e tal para as crianças, as respostas trazem alguns sinais. Às vezes ela vai mudar totalmente de profissão, mas aquele desejo está ali, né? Aquele talento está ali, e é importante trabalhar muito o autoconhecimento para explorar aquilo muito bem. Eu acho que descobrir a sua forma de ser vai levar para esse caminho de repente, você escolher uma profissão. Porque, né, a sua forma de ser talvez estivesse muito vinculada a isso, ao público, às pessoas, ao humor. Então, no final do dia, acabou que existe uma profissão que encaixa ali com essa questão da criança. Uhum. E acho que tem tudo a ver com a essência mesmo. Como criança não tem filtro, ela vai na essência. Talvez a essência era humor. E aí, uma profissão que tenha humor na essência faz sentido. O meu, acho que estava muito vinculado ao estudo. Então, algo que vincule a estudo, como consultoria, que a gente está constantemente estudando, também faz sentido. Sim. Mas você vai perguntar para uma criança, o que você quer ser quando quer ser consultor de recursos humanos? Ninguém vai responder isso. E as intersecções, achar esse meio do caminho. Quais são os pontos de convergência? Quais são as profissões que demandam esse tipo de talento do meu filho, da minha filha, e pouco a pouco, né, estimulando, discutindo, falando sobre o quanto que o mercado ele se transforma e ajudar o pré-adolescente, o adolescente a chegar no momento de falar sobre a universidade, sobre os estudos e estar bem aí preparado. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado e fica a nossa pergunta para vocês. Mandem para a gente por direct. Se quiser marcar esse episódio, compartilhar nas redes sociais, marcar a gente com a tua resposta, né, do que você respondia quando te perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer. A gente tem, de verdade, curiosidade para saber qual era a tua resposta e o quanto ela está vinculada com a tua profissão de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Best regards.